E aí, Cits, em peso? Estão conseguindo me escutar bem aí? Já vou conectar o Renato aqui. Renato de Castro. Fazendo meu primeiro live. E aí, Renato, tudo bem? Grande Caio, tudo tranquilo, irmão? Bem, tudo certinho. Pô, Como é tá que você tá? encapuzado por aí, hein? Aqui ainda tá frio, cara. Hoje deu uma esfriada de novo aqui. Ainda tá um pouquinho frio, sim. Bom, primeiramente, obrigado, né, Renato? Sei do seu esforço aí para participar. Deve estar acontecendo um monte de coisa. A gente vai falar daqui a pouco muito sobre isso. Eu até queria ainda só aquecer aqui, né? Acho que demora um tempinho aí para o pessoal entrar. Então vamos aguardar uns minutos aí para começar. Acho que todo mundo está curioso aí. Mandei para vários grupos aqui do Brasil. O pessoal acho que está curioso só para falar da Itália e o pessoal já fica de cabelo em pé. Então Era pra acho que gente estar batendo tem. esse papo pessoalmente hoje aí, né, em Curitiba. Eu deveria ter chegado ontem. Você até Aí, chegou ontem. essa Que hora bom. era pra gente estar tomando uma cerveja e Boa. batendo, conversando, conversa boa, né? Nem me fala. Mas a cerveja vai ter outro gosto depois de tudo isso aí. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E lembrando aí até todos aí que estão nos assistindo, o Renato de Castro era um dos nossos keynotes para o evento agora, no dia 26. Acho que você falava já no dia 26 ou 27, Renato? Dia 27, Dia na tarde do dia 27, vinte e né? sete. Não. Então eram os nossos keynotes. A gente tinha diversos keynotes aí que estariam apresentando no dia 26 e 27, como Sônia Bride, né? Como Gil Penhalosa, mas alguns já sabem, a gente postergou a data. Estamos ainda revendo aí se a gente continua, né, para junho e vamos a gente estar acompanhando aí diariamente como está a situação no mundo todo. Então, vamos falando por aqui por enquanto. Acho que muita gente tem oportunizado isso, né, Renato? Até acho que você já era mais familiarizado com esse tipo de comunicação, né? Você me fazendo vídeos, né, no portal UOL, diversos lugares. Eu acho que cada vez mais agora o pessoal tá entendendo melhor como funciona, né? E até se familiarizando com isso, né? Até a mídia tem usado muito hoje as redes sociais também para, principalmente agora aqui na Itália, que a gente está com isolamento total, todos os jornais, todos os programas de auditório de jornalismo acontecem só de forma virtual. Está lá o apresentador, mas ele traz todo mundo para dentro do estúdio em, em monitores, né? E de forma digital. Então, acho que isso é É, bacana. Eu acho que essa epidemia, essa pandemia, ela é, acho que vai ser lembrada para sempre como a mais relevante de todas as que já aconteceram, principalmente por uma questão da gente estar comunicando, né? Da gente estar, acho que a gripe espanhola, a peste negra foram pandemias também, até que dizimaram muito mais gente do que vai acontecer agora. Só que o mundo era isolado, né? Então as coisas aconteciam muito localmente e ninguém sabia. A história depois contou, mas agora a gente está vivendo a história enquanto a história está sendo escrita, né? E eu acho com que isso ajuda certeza. muito também a reduzir o impacto, né? Com certeza. Mandar Só um abraço pro respondendo, Sandro. O Sandro está aqui mandando um abraço. é, Outro abraço para você, Sandro. dando Sandro um oi pro Vieira está sempre pessoal com a aí, eu vi gente. que tem uma pergunta do João Araújo, né, com relação à data do evento. João, só para te explicar, a gente confirmou a data para o dia 18 e 19 de junho, tá? A princípio está confirmada, a gente está junto com a Prefeitura de Curitiba, junto com o pessoal da FIRA Barcelona, confirmado com essa data, né? O que está difícil a gente prever realmente o que vai acontecer amanhã. Né? Acho que o Renato de Castro pode confirmar isso para mim. Então, o que a gente está falando? Com bastante calma, né? Com bastante respaldo. A gente já tem as datas confirmadas, mas a gente está acompanhando diariamente, como todos, imagino que vocês também estão, acompanhando como está a evolução disso no mundo.
né? Então, a gente já tem um plano B, a gente ainda não informou esse plano B, mas a gente segue com o plano A de 18 e 19 de junho. Eu peço que você aguarde um pouco mais, qualquer comunicação que você precisar dentro da nossa empresa, por esse canal mesmo aqui do Instagram, pelo e-mail, nossa equipe está toda voltada para responder e fazer esse atendimento, e a gente está acompanhando semana a semana, dia a dia, para manter essa data, né? E com certeza você vai ter uma informação mais precisa aí um pouco mais para frente. Por enquanto, acho que esse é o menor dos problemas, por enquanto, a gente se preocupar essa questão de voos e tudo mais. Acho que a gente vai conseguir se ajeitar quanto a isso. Eu também tinha viagens externas, ainda estou aguardando uma definição maior dentro desse cenário global para a gente entender como que a gente vai continuar dentro dos próximos meses. Tá? Mas, assim, reafirmando, a gente está realmente 18 e 19 de junho, vamos tentar manter essa data, né? Mas não depende de nós, depende de algo muito maior, como o Renato estava falando aqui. Só lembrando que eu acompanho, bem, eu mais do que ninguém vivo de eventos internacionais, né? Assim, a minha, até pouco tempo atrás, a minha atividade principal era a participação em eventos internacionais. Está tudo cancelado. Hoje confirmaram também o cancelamento das Olimpíadas, né? Eles estão agora decidindo, só em situações de guerra, que isso aconteceu na história da humanidade, eles estão decidindo agora como é que eles fazem, mas vai ser para o ano que vem. E é isso aí, eu acho que é muito preliminar falar sobre o futuro, uma vez que a gente está. O Brasil está 3 semanas atrás em relação à Itália, né? E a Itália Uhum. esteve 3 semanas atrás em relação à China. Então, assim, eu vejo, eu assisto todo dia os noticiários no Brasil e eu vejo a reação no Brasil ainda é aquela reação que nós tivemos há 3 semanas atrás. Exatamente 3 semanas atrás eu estava voltando de Dubai, eu tinha ido passar carnaval com a minha família, e eu tinha saído daqui no dia 22 e no dia 21 de fevereiro, que foi meu aniversário de casamento, eu tinha uma festa para ir, um jantar para ir na cidade de Voelgânio, que foi uma das zonas vermelhas da Itália, foi onde começou o foco aqui na minha região do Vêneto. Um dia antes de estourar, e aí nesse dia mesmo a gente viu que tinham dois contagiados lá. No dia seguinte, eu não fui para a festa, até para ficar aqui com a minha esposa. No dia seguinte, a gente viajou para Dubai e foi aquela escalada. Para vocês terem uma ideia, dia 24, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, nós tínhamos 200 casos na Itália. Entendeu? Então, você vê como é que essa curva deu uma inclinada muito rápida, né? Só estou recebendo aqui diversas mensagens. Tem gente aí que parece que não está conseguindo conectar, mas eu acho que todo mundo está conseguindo escutar bem, né? Quem puder só dar um aceno aí dizendo que está ok a questão do áudio. Aí a gente começa direto. Também tem algumas perguntas aqui para o Renato. Vou deixar aberto para a gente fazer outras perguntas. Mas quem se puder só dizer se está ok aí com relação ao áudio, se a conexão está boa. Não sei se está travando alguma coisa ou não. Só para a gente seguir. O Betão também está aí, né? Um abraço pro Beto. A galera toda do iCities também reunida. Com certeza. Eu vi a Raquel também do Bright Cities entrando. Um abraço para a Raquel. A Marisa. Araújo também, um abraço. Tem uma galera boa aí, Alexandre. Bom, acho que à medida do tempo o pessoal vai entrando aí. Renato, então, antes de tudo, né, tira essa curiosidade nossa. Você vem acompanhando esse caso aí na situação da Itália aí há bastante tempo. Como que está hoje viver na Itália? Como que está hoje viver na sua cidade? Se puder explicar, realmente a sua cidade estava muito próxima, né, o epicentro aí da pandemia na Itália. Se você puder explicar como que vocês estão vivendo aí hoje, né? E aí a gente começa a entrar no papo onde a gente quer chegar aqui com relação ao propósito maior, né? De entender como a tecnologia como essa que a gente está utilizando aqui pode ajudar a enfrentar crises como essa, né? Vamos lá então, Caio. Aqui na Itália nós estamos em situação de bloqueio ou isolamento residencial total. Hoje, todos os dias sai um decreto novo. O decreto de hoje prevê uma multa de 3 mil euros, de 18 mil reais, para quem for pego na rua sem uma justificativa e sem uma... basicamente, você precisa de uma autorização para sair na rua hoje.
No meu caso específico, eu estou à frente de 2 projetos aqui que eu estou tocando e que eu propus como voluntário e como sociedade organizada. Um para o Instituto Compreensivo, que eles chamam de Instituto Compreensivo, é o conjunto de 7 escolas do jardim até o ginásio. Não se chama ginásio agora no Brasil, se chama nosso ginásio da nossa época, né, primo? Mas até o secundário, o ensino secundário. Ensino fundamental, né? Não, ensino fundamental, e depois tem, que era até a 8ª série. Como é que se chamava ginásio antigamente? Isso me pegou. Cara, eu me lembro como ginásio. Mas, bem, os jardins, depois da 1ª à 5ª série, e depois da 6ª à 8ª série. E eu propus esse projeto para o Instituto, né? São 7 complexos de escola. A gente começou há 2 semanas atrás, foi um grande sucesso, a gente virou referência aqui na Itália. A gente começou com Facebook Live e depois a gente conseguiu trazer uma plataforma educacional para dentro. Agora todas as crianças estão conectadas e a gente já está no próximo passo agora, que é a gente conseguiu computadores para os professores e agora a gente está no próximo passo para as famílias mais carentes, a escola pública, né? Meu filho estuda em escola pública, todo mundo aqui estuda em escola pública. A gente conseguiu... O Beto lembrou ali, 1º e 2º grau. 1º e 2º grau, pronto. Tinha 1º grau e 2º grau. Mas o Beto também não é referência, não. O Beto é mais velho que eu, então... E aí agora a gente está numa segunda fase, que é conseguir os tablets para as crianças carentes com conectividade. Aqui tem um outro problema, que é conectividade. E eu estou num outro projeto que diz respeito à economia local, que a gente está tentando, de certa forma, segurar a onda da economia local para todo mundo não quebrar. Isso é junto com a prefeitura. Moral da história, eu tenho uma autorização especial para sair de casa, né? Então eu tenho um documento emitido pelas 2 entidades que eu tô assistindo, então eu posso sair. Eu tive agora há pouco tempo fora de casa, fui no supermercado, a gente está colocando um app lá no supermercado para evitar as filas, porque as filas estão demorando 1 hora com as pessoas do lado de fora do supermercado, e a gente tem que evitar a aglomeração, porque o supermercado também tem um número máximo de pessoas que podem entrar em casa. Então, assim, eu acordo todo dia, 6h30 da manhã, começo a trabalhar às 7 e vou dormir essa hora. Agora são 11h12, vou dormir meia-noite. Eu tô super, super, super dentro. Eu digo que eu estou na frente de batalha junto com os médicos, eu na parte econômica e educacional e os médicos lá na parte sanitária. Eu envolvi minha família toda nesse negócio, então a gente faz ginástica juntos, a gente faz vídeo para motivar. Meu filho faz vídeo, minha esposa faz vídeo. Eu tentei envolver todo mundo. Então, a gente está vivendo de uma forma bem produtiva, vamos dizer assim, essa crise. Mas hoje eu estava conversando com o dono do supermercado e ele falou que tem gente que vai 3 vezes ao dia no supermercado, comprando pouquinho em pouquinho para poder sair de casa, com essa desculpa. E agora ele tem autorização de denunciar essa pessoa para a prefeitura e para a polícia, porque não pode sair de casa. Então, essa é a situação hoje da Itália, está tudo parado. O que está funcionando se discute com os sindicatos, se continua ou se não continua funcionando. A crise econômica italiana já estava ruim, vai ficar muito pior. Sim. Por outro lado, eu tenho ouvido muita gente comentar desse avanço tecnológico italiano. A Itália estava muito atrás na Europa em relação a isso, essa revolução digital que está acontecendo agora. Então, não sei, a Europa sempre foi muito boa, a Europa já viveu, a Europa foi palco das 2 grandes guerras. E a Europa sempre se reconstruiu e ficou mais rica depois das 2 grandes guerras. Então, assim, eu não sei se a gente se reconstrói depois dessa Terceira Guerra Mundial como Europa, porque a discussão aqui está muito grande em relação a isso. A Europa não está querendo, principalmente os países principais, não estão querendo emitir os chamados Corona Bonds, né, o bônus do Corona. E hoje é uma grande discussão. A gente não sabe como é que a Europa vai sair dessa crise, principalmente os 4 grandes países, que são os 4 que estão em epidemia. Em pandemia. Hoje você falou... Não, desculpa, pode concluir. Não, pode falar. Hoje você falou que tá como diversos estados aqui já decretaram, municípios, quarentena aqui no Brasil, né? Decretos maiores que só funcionam os serviços essenciais.
Na Itália já está isso há muito tempo, né? Há quanto tempo já está esse decreto, né? Dizem até que possivelmente vão postergar, né? Não sei se realmente se confirma isso, que vão postergar essa quarentena para mais dias. E por quanto tempo já está acontecendo e quais realmente são os únicos serviços que estão abertos aí para a população? Ó, oficialmente, na Itália, começou no dia 25 de fevereiro para a chamada Zona Vermelha, que eram Uhum. 11 cidades da Lombardia e uma cidade aqui do Vêneto, que é essa nossa vizinha. E essas províncias, né? A Europa a Itália é dividida por regiões, depois você tem as Uhum. províncias e as cidades. E as províncias já estavam em zona amarela, as províncias do norte. Depois, por 2, 3, 4 dias, todas as províncias do norte entraram em zona vermelha e muito rapidamente evoluiu para a Itália toda em zona vermelha. Então, a gente está uns 14 dias já com a Itália toda em zona vermelha. Esse decreto de zona vermelha ele está previsto até o dia 3 de abril, que inclui inclusive as escolas. As escolas daqui do norte fecharam primeiro. As escolas as escolas saíram no norte aqui. Nós saímos para o carnaval no dia 19 e 20 de fevereiro e não voltamos mais. E outros já estão há 14 dias. Mas com certeza não volta dia 3 de abril, ainda está muito em cima para os números que nós temos. E você falou dessa crise, né? A gente conhece até o Ranieri está me perguntando quais eram os 4 países aí que você falou da Europa. A Itália, Bem, os 4 grandes pilares, né? Itália, França, Alemanha e Espanha. As curvas da Espanha e da Alemanha acompanham muito a curva italiana, então vai acontecer a mesma coisa. A Espanha, inclusive, é mais íngreme do que a italiana, vai ser um grande impacto lá. O grande problema aqui é que esses são os 4 países que, teoricamente, formam o grande colchão financeiro de garantias europeus, principalmente com a Alemanha, né? A Alemanha a sempre zona do foi. euro, tá? Exatamente. A Alemanha sempre foi o Claro. garante, o fiador do processo. Quando a Itália começou a crise dela, a Itália, o primeiro anúncio da Itália foi: nós vamos colocar 25 bilhões de euros na economia, mas tudo depende de uma autorização da Europa em quebrar o pacto de estabilidade, porque já fazia muito tempo que todo mundo estava só pagando conta. Uhum. Logo depois, quando a Espanha. E aí a Europa começou a discutir isso, não, a gente vai dar suporte e tal, e vamos lá. Quando a Espanha explodiu, a Espanha falou em 220 bilhões de euros, sabendo que não tem isso como autonomia de país. E agora, há uma semana atrás, 5 dias atrás, quando a Alemanha entrou também no vértice, a Alemanha falou em 880 bilhões de euros. Moral da história: os países se garantem com dinheiro próprio, só que vai faltar dinheiro para a Europa garantir e criar esse Corona Bound. E aí Claro. você vai para países extremamente capitalizados e com um impacto menor do ponto de vista financeiro para a Europa, como a Holanda, como a Bélgica, como Luxemburgo, e aí vai. Uhum. A pergunta é: esses caras vão continuar segurando, colocando dinheiro na Europa como, né, É um mesmo poço? Portugal, né? Também vai enfrentar Portugal. isso. Então, esses caras vão colocar dinheiro na Europa num fundo perdido que vai necessariamente para os grandes países, ou eles vão também tirar o deles da reta e falar: não, então agora cada um por si. Essa é a grande preocupação hoje com a Europa. Como é que a Europa vai se garantir financeiramente para isso? Na Claro. hora que apertou aqui na Itália, a Itália tentou fazer uma importação emergencial de equipamentos de UTI da Alemanha. A Alemanha não exportou. Falou: não, mas daqui a pouquinho vai faltar para a gente. Mas peraí, não é a gente e eu e você. É a União A zona do Europeia. euro. Não tem, E, exatamente, não tem fronteira. e esses bilhões, né, que estão sendo colocados na economia, como que eles têm chego para a população, né? Hoje um agente autônomo, um dono de academia que está fechado, como que essas pessoas estão recebendo esse benefício? Como que eles estão fazendo para pagar as contas, né, que chegam no dia a dia? Como que essa crise tem sido lidada assim na ponta, né, com o cidadão? Até agora não chegou nada. Até agora esse dinheiro está prometido. Esse dinheiro ele entra como caixa para abril, já que isso está acontecendo em março.
o governo criou uma série de regras, quem está desempregado, ou quem está... As empresas podem colocar todo mundo no seguro-desemprego, blá, blá, blá. Quem está desempregado e a empresa não conseguir pagar o salário, o governo paga 600 euros e tal. Tudo isso, por enquanto, é só promessa. E a Itália estava trabalhando em cima daqueles 25 bi, que já passaram a cento e poucos bi. E, de forma bem concreta, os impostos estão sendo postergados. Já se fala de conta de luz e as contas normais serem postergadas, que na verdade, assim, você não paga e você espera para ver o que o governo vai fazer. Eles não vão cortar, mas também nem está garantido que você não vai pagar juros depois. O governo está falando assim, ó, segure a onda, porque, por exemplo, eu tenho acompanhado muito a cidade daqui. A cidade tem uma prestação de um financiamento para pagar, que é que eles chamam de mútuo, hipoteca para pagar. A cidade está liberada de pagar isso, ela não paga, isso já foi adiado para o próximo ano, e esse dinheiro pode ser revertido para projetos emergenciais na cidade. Um deles é um projeto que a gente está fazendo de uma academia de digitalização para os empresários. Aqui os empresários, cara, ninguém ligava para isso, Facebook, Instagram, nada, e agora a galera acordou, só que você tem que ensinar o cara como abrir uma conta, assim, como fazer, tem que usar um e-mail para abrir uma conta, e é muito básico ainda, entendeu? Mas é isso que a gente está esperando. Bom, Renato, eu tinha duas frentes aí para a gente entrar um pouco mais a fundo na nossa conversa. Uma delas seria com relação à crise da economia, né, contra essa questão que tem sido muito discutida, até mesmo pelos Estados Unidos, né, contra a verticalização, horizontalização da paralisação. Né? Eu acho que são mercados diferentes europeus contra os americanos aqui. Mas, assim, antes de entrar nesse papo, que acho que é um pouco mais delicado, um pouco mais crítico, você já puxou essa ideia, né, do que a gente queria falar aqui, um pouco da tecnologia, né, que muita gente, talvez na Europa, realmente não tivesse essa tecnologia, né, e a gente, nós aqui, essa semana, acho que eu fiz um mutirão de reuniões, né, usando todos os tipos de aplicativos para isso, né, de calls para isso, seja o Zoom, seja o Hangout, seja pelo próprio WhatsApp. E isso é uma das tecnologias, né, que talvez mais empírica, que chegue mais próximo a gente no nosso dia a dia. Mas quais outras tecnologias que você conseguiu enxergar aí que talvez tenham um acesso mais rápido para o cidadão, né? A gente, hoje, para as Smart Cities, a gente fala de várias verticais, né? A gente fala, por exemplo, se a gente for falar de educação, a gente fala de cursos à distância, né? EAD, cada vez mais dinâmicos, melhores para isso. Na área de saúde já se fala muito telemedicina, né? Mas uma questão cultural ainda muito grande para você. Vou deixar ele no médico para ter um médico online. Isso realmente, essa tecnologia vai ser forçada a caminhar de uma maneira mais rápida, né? O que vocês já têm observado aí na Itália que mudou, né? Essa questão da telemedicina, essa questão da educação, por exemplo, são exemplos que já são realidade aí na Itália ou ainda não? Não são. E assim, eu estou aplicando na veia aqui cidades inteligentes e tudo aquilo que eu sempre defendi, que eu defendi no meu livro. Por falar nisso depois, eu vou botar o link aí. O livro está gratuito. Ótimo. Eu resolvi abrir o livro. Muito legal, muito legal. Eu acho que é isso aí. Não, eu acho que é mudança de mentalidade. Sempre acreditei nisso aí. E eu tenho uma teoria que eu já defendo há bastante tempo, que no Brasil a gente chamou de cidade startup, mas que é City Smart Up, que o segundo princípio é keep it simple. Cara, e isso a gente está fazendo isso aqui assim todo dia. Então, as tecnologias já existem, não tem que inventar nada de novo. O que a gente precisa é pegar, como profissionais de cidade inteligente, é pegar isso e transformar numa solução. Então, por exemplo, quando a gente partiu com um projeto de educação há 2 semanas atrás, cara, a gente partiu de um dia para o outro, assim, eu fui falar com o reitor do instituto, o cara topou, né, o reitor que é responsável por toda a nossa região, e no dia seguinte a gente já estava live no Facebook, sabe? Usando o WhatsApp. Todas as escolas, todas as turmas das escolas, a gente estava falando de 180 turmas no total, né? As 7 escolas com todos os níveis, cada nível tem pelo menos 2, 3 turmas. Todas as 180 turmas tinham representantes de classe, esse representante de classe tinha um grupo de WhatsApp para passar já a informação para a classe. Então, a primeira coisa que a gente fez, reunir esse grupo de representantes num só WhatsApp do grupo. Então, eram, sei lá, 100 e poucos na mesma sala. E tudo que a gente fazia, a gente passava para esses caras. A estratégia de comunicação foi o WhatsApp.
E a estratégia de vídeo, né, de criar as aulas, foi Facebook Live. E foi uma experiência muito interessante. Eu fiz um videozinho bem legal, primeiro dia, como é que foi. Cara, eu explico, assim, a gente abrindo conta de Facebook para professora que não tinha. E era uma galera super tradicional, super, não, Facebook, isso é um modismo e tal, eu sou contra e tal. E foi muito interessante depois ver elas interagindo com as crianças no Facebook e a alegria delas, assim, e até algumas professoras de 50 anos, 60 anos. E você vê que, no final, não era uma questão de postura pessoal contra Facebook, globalização, era uma questão de ignorância digital, assim. Existe esse gap, existe essa grande dificuldade de você se expor com a tua imagem. Aqui na Itália, a privacidade é uma coisa muito que eles usam até além né? Mas a questão da tua imagem, a grande preocupação na imagem não é você expor a sua imagem, é você expor a tua capacidade. É você entrar ao vivo e dar uma aula ao vivo e você não sabe quem está te assistindo. Quando você está em sala de aula, olhando na cara do aluno e manda o aluno calar a boca e aquilo fica ali naquele ambiente fechado, é uma coisa. Quando você vai ao vivo para o mundo inteiro, é outra. E foi uma experiência muito bacana. A gente conseguiu evoluir muito rápido para uma plataforma, que é uma plataforma customizada, é um white label de uma outra plataforma de reuniões, que virou a plataforma de educação. E agora as crianças podem entrar, participar, mandar. Ou seja, tudo muito simples, cara, tudo muito simples. Agora, esse projeto que a gente vai fazer para a economia local, de digitalização, né? A gente vai chamar de academia digital, são aulas de Facebook, Instagram, WhatsApp e depois 2 outros apps que a gente vai decidir ainda, profissionalizantes, para ensinar para o empresário local como montar o seu perfil, um monte de coisa que esses caras de repente nunca se preocuparam, mas agora eles veem a importância disso e a gente está usando youtuber para fazer isso, voluntário e tal, numa linguagem muito, entendeu, descontraída. Está sendo uma experiência bacana. Acho que a dica que fica primeiro, a gente precisa de pessoas que coordenem isso. Então, vocês que estão assistindo a gente agora aqui, que são da nossa comunidade Cidades Inteligentes, o que vale é o integrador. Não tentem inventar a roda agora. Está todo mundo conectado, todo mundo tem um celular. Como é que a gente consegue fazer isso, mudar a realidade do dia a dia? E na área da saúde, assim, Renato, você acha que mudou também? Assim, a gente tem, como Smart Cities, né, a gente está diretamente ligado. Eu tenho falado com diversas empresas, né, falando de tecnologias de Smart City para querer adotar nesse momento, sejam elas tecnologias para telemedicina, sejam elas para tecnologias de autodiagnóstico em casa, sejam elas soluções para ajudar a organizar as filas de hospital, né, para evitar o colapso do sistema de saúde. Quais as tecnologias que já conseguiram avançar aí de forma mais rápida, que isso pode ser uma boa continuidade aí na Itália a partir dessa crise? O nível que a gente está hoje de crise sanitária de saúde pública é completamente diferente. E depois a gente vai conversar sobre isso, né? Eu tenho visto muita gente falando sobre como gerenciar a crise. Eu acho que é muito difícil colocar as duas crises dentro de uma mesma análise racional. A crise sanitária nossa é de calamidade pública. Nós temos no norte da Itália quase um nível suíço de qualidade no serviço público. Não é 100% como um privado, mas só tem público praticamente no norte e funciona. Só que entrou já há algum tempo, há uma semana, entrou em total crise, né? Assim, explodiu, não funciona mais. Então, assim, eu tenho visto muito pouca coisa, porque eu não tenho o que fazer. Aqui na saúde pública, aqui é estado de guerra. Eles estão montando terapias intensivas em estádios de futebol, em regiões onde tem a Vinitaly, que é o evento mais famoso da Itália de vinhos, em Verona. O pavilhão virou, o pavilhão lá de Milão virou hospital. Mas assim, isso seriam leitos, né, que têm sido construídos. Mas hoje eu estou com suspeito de coronavírus na Itália. Para onde eu vou? O que eu faço? Você está proibido, você tá proibido de sair de casa. E se você sair de casa, você tem que ligar para um número, eles mandam alguém na sua casa fazer um exame com você, seu.
Se você sair de casa com suspeita ou com febre e tal, você vai responder como crime doloso, com dolo de causar. Ou seja, Então, aqui já hoje eu estamos diria que em. então, a solução que existe é um grande data center, um call center mesmo, também é uma das tecnologias que a gente vem vendo para adotar aqui, que realmente tem que ter uma velocidade muito maior. Me falaram até uma grande empresa na Espanha, me falaram que as chamadas chegaram a 150 mil chamadas por dia. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente estava com um número aí de 1.000, 2.000, se eu não me engano. Então, na verdade, acho que nem é Curitiba, não sei se é Paraná, mas, ou seja, muito menor. A gente vai precisar se qualificar para isso, né? Isso é uma das soluções. Você está falando, então, que hoje existe, por exemplo, esse call center, né? Vamos chamar assim, esse call, a pessoa faz as perguntas ali, realmente, se tiver suspeita, vai uma pessoa na sua casa fazer o teste, né? Hoje em dia, aqui no E Brasil você está também já proibido de validaram sair. Você está 11 proibido de sair de testes. casa. Então, essa hoje é a solução que tem sido mais viável, e o tratamento aí a pessoa só sai realmente para um hospital ou para um leito se tiver numa situação de saúde mais grave, é isso? E assim, mas a gente já saiu do Estado democrático de direito. Né? Uhum. Isso é uma imposição marcial e não tem o que fazer. Na semana passada, eu vi um helicóptero chegando aqui na cidade. Pô, eu moro numa cidade de 3 mil habitantes. Eu vi um helicóptero chegando na cidade, cara, e aqui do lado da minha casa, praticamente, num bairro aqui do lado, e depois entraram 3 ambulâncias. Moral da história, foi um idoso que caiu de uma árvore. O cara estava lá cortando a árvore, podando, fazendo a poda da árvore, que é totalmente desaconselhado. As pessoas, quando começou essa crise aqui, tinha 2 motivos do isolamento. Um era o isolamento social para conter a infecção. E o segundo é evitar ao máximo a possibilidade de você gerar uma outra necessidade de Exatamente, ser um hospitalização. vetor, né? Exato, não, e você gerar uma necessidade de hospitalização. Você caiu, quebrou o braço, o que você faz? O hospital está 100% para Covid. Moral da história, esse senhor, ele foi recolhido por um helicóptero, e esse cara foi parar a 300 quilômetros daqui, porque era o hospital que tinha uma traumatologia disponível para receber o cara. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, a gente está numa situação... Né? O pessoal que está se formando esse ano em medicina, todo mundo foi liberado de fazer a prova do CRM. Todo mundo se formou, terminou o ano, apresentou lá a tese, qualquer coisa, já está indo para a rua trabalhar como médico, porque está precisando de médico aqui, cara. Claro. Então, Claro. assim, o nível aqui, nesse nível sanitário, a gente está, médico sanitário, a gente está em estado de guerra. A economia está parada. A economia a gente não entrou ainda. A gente vai voltar para esse papo aí da economia um pouco mais. Só ainda falando da questão das tecnologias, né? A gente falou de algumas tecnologias aí para cidades, né? A gente citou aí alguns exemplos de educação, a gente citou alguns exemplos para a saúde, mas pensando sempre no cidadão, né? Quando se fala de Smart City, sempre tem que pensar na qualidade de vida do cidadão. E muita gente aqui em Curitiba, até você falando isso, né? De não causar acidente, falando, não consigo ficar em casa, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E vão acontecer outros acidentes, né? Com certeza, para as pessoas que não estão talvez preparadas. Mas o que tem sido feito? Eu na Itália, eu vi um vídeo agora, recebi por WhatsApp, que foi bem interessante, né? Falando um pouco disso. Aqui a gente na Itália já está na 4ª semana. A primeira semana foi aquela sensação de férias, todo mundo ainda meio que curtindo, fiquei em casa, vou ler um livro. A segunda semana o pessoal começou a cantar, né, nas sacadas, porque começou o tédio. A terceira semana a pessoa já não sabia o que fazer. O que tem sido feito aí para a questão mental, né, do ser humano? Como que vocês têm tratado isso em termos de, né, dinamismo, procurado estudar, procurado algum curso, procurado se ocupar, né? Obviamente que nós, como empresários, também temos se preocupado em como manter a empresa durante todo esse tempo. O que tem sido feito aí? Quais as tecnologias também que você recomenda? Alguns tips aí, algumas dicas para a gente aguentar, porque eu acho que eu tenho falado com o pessoal aqui no Brasil, a gente ainda está na primeira semana, tem muita coisa ainda para rolar. Eu acabei de copiar para vocês o link da fanpage que a gente criou da Escola Inteligente para a escola. A primeira preocupação, e uma coisa que você deixou fora da tua análise, que acho que é o pior de tudo, é que tudo isso acontece dentro de uma dinâmica familiar. Ou seja, eu estou em casa, preso com a minha esposa, e 2 filhos, um de 6 e um de 10, que toca o terror do mundo dentro de casa. Eu tenho um de 5 meses aqui em casa agora.
Que ainda está super dependente de vocês. E não corre, só chora. Mas não entende, não tem a percepção do problema. Os nossos, a gente tem que manter a saúde mental individual e a saúde mental e a dinâmica da família. Então, assim, é muito importante criar rotinas, não deixar você acordar, não ficar de pijama, trocar de roupa. Ou seja, você tem que criar uma rotina. A gente faz exercícios juntos em casa. E, no meu caso específico, eu, como eu tinha falado antes, eu consegui envolver toda a minha família nesse processo de voluntariado para tentar resolver as coisas. Ontem, por exemplo, eu postei um Legal. vídeo. Eu postei um vídeo de uma historinha que fizeram aqui, como explicar para as crianças o coronavírus. Era tipo uma história em quadrinhos, um livrinho, e aí eu botei a minha esposa e meu filho para lerem, para interpretarem, e depois a gente fez o vídeo com as imagens e tal. Então, assim, é se manter produtivo. E eu acho que nesse momento, esse sentimento de fazer alguma coisa voluntário, cara, é muito. Te retribui muito. Assim, é muito legal você ver que você pode ajudar e que. Então, eu aconselho Esse muito. trabalho voluntário, você diz ainda online ou você diz de maneira totalmente online? De maneira totalmente online. De novo, a gente não pode sair. Eu saio quando eu preciso, por uma questão de ter essa liberdade, e tem vezes que não tem como não fazer presencial. Hoje eu tive que ir no supermercado, ver como é que estava a fila e conversar com o dono do supermercado sobre isso. Eu fiz um vídeo com ele, explicando como é que funcionava e tal. Depois a gente fez um outro vídeo muito legal com o padeiro da cidade. Na sexta-feira, no sábado, a gente publicou, a gente foi lá, gravou com ele uma receita. Passei 3 horas com ele, todo mundo de máscara, mas 3 horas gravando como fazer uma receita de um pão tradicional aqui. E aí ele fez o desafio para as famílias fazerem o pão em casa no final de semana e mandarem as fotos para lá. Ou seja, criar esse sentimento de engajamento e lembrar que não é o momento para oferecer nada, vender nada. Eu acho que, cara, é um momento super de exercer a solidariedade. Aqui na Itália tem um movimento bem legal chamado Solidariedade Digital. Todas as empresas que têm algum serviço digital colocaram lá isso oferecendo. Eu vi que no Brasil também começou isso. E depois, para as empresas manterem contato com os clientes, a melhor coisa agora, cara, é criar conteúdo. É manter esse contato. É não tentar vender nada, porque está todo mundo no mesmo barco, mas tentar falar, cara, a gente está aqui junto, olha, faz isso aí, eu estou te dando a minha receita, faz isso aí. Porque depois o cara que faz Eu fiquei 3 horas lá vendo o cara fazer uma receita de um pão, que demora, que dá maior trabalho, que custa 5 centavos, cara. Assim, então, assim, no final, o cara que vê e que faz dá mais valor ainda à empresa que fornece para ele, né? Fala, pô, eu pago 5 centavos num pão que leva 3 horas para fazer. Então, acho que esse momento é de repensar. Eu vou resumir a tua fala aí em três dicas principais, então, né? Primeiro, voluntário, eu acho que isso realmente nos traz um benefício muito maior, né? A gente conseguir doar o nosso benefício é muito maior, né? A gente vai viver melhor esses dias, com certeza. Acho que essa é a primeira dica. A segunda, concordo muito com você, a questão de conteúdo. Nós mesmos do iCities aqui, a gente está entregando um monte de conteúdo. A gente vai fazer uma surpresa para todos aqui, dia 26 e 27, que seriam as datas do evento. A gente vai fazer um evento todo online, gratuito, aberto para todo mundo receber palestra. A gente vai fazer lives como essa a cada 2 horas, se não me engano. E a gente vai entregar mais conteúdos que a gente tem durante esse tempo. Acho que também é uma forma de ocupar e também uma forma voluntária. E a terceira, eu acho super válido, né, fazendo algumas brincadeiras à parte, é realmente aprender. Eu também, que não cozinho nada, eu já falei agora, vamos tentar cozinhar e vamos pegar a receita que a gente nunca tem tempo e vamos curtir, né? Agora, eu recebi uma primeira mensagem de uma pessoa muito especial para mim, no momento que eu estava bem tribulado, era a primeira semana disso, ele falou, Caio, desacelera, veja o que realmente você precisaria fazer, reveja as coisas que você tem que fazer, mas desacelera. Se ficar nessa rapidez, querendo ainda fazer as coisas da maneira que a gente faz, que a gente vive no dia a dia, sempre correndo, né? Acho que não é o momento. Então, desacelera, faz sua rotina, trabalha num momento, aproveita do outro, aprende novas coisas, voluntário, conteúdo. Acho que esse é uma dica boa para a gente conseguir levar. Bom, Renato, aí vamos já indo para o fim. A gente tem mais 20 minutos aqui. Me indicaram que eu não sou muito das lives, mas me indicaram que corta aqui 1 hora. Então, a gente tem mais 21 minutos. Eu queria saber como está a situação na Itália hoje. A gente tem acompanhado, mas o que estão se pensando daqui para frente? Né? Vocês já chegaram no pico, não chegaram no pico?
que as autoridades estão falando em termos disso, como que vocês estão lidando com isso e quando vocês imaginam, ufa, esse negócio passou, vamos começar a planejar, porque por enquanto a gente está consertando a roda com o carro andando, né? Quando que vocês imaginam, como que está a situação hoje? Vocês imaginam que já chegou no pico e quando que vocês imaginam que vai estar num top-down aí? A gente chegou hoje a 69 mil número total contra 81 mil da China. Nós já passamos da China. A China fez 3 mil e poucos mortos. Nós já estamos com 6 mil mortos. Nós já passamos da China. E nós estamos há 5 dias com um número decrescente de contágios, que é bem legal. Só que o número de mortos continua muito alto e deu um outro salto hoje. Hoje nós chegamos a 740 e poucos, 42 interessante mortos. que a China, né, dentre os 81 mil pessoas, até tô aberto aqui, casos ativos, só tem 4 mil ativos. Né? Eles têm 73 mil casos recuperados. Né? Então, esses casos fatais, que hoje está aqui 3.277, não vai aumentar muito. Né? Vai ficar ali 3.500, não vai chegar a 4 mil. Enquanto os casos ativos da Itália, se eu abrir aqui, é alarmante. Né? 54 mil casos ativos ainda. Vamos então por parte. Né? Assim, primeiro, lembrando que isso é uma crise de uma infecção viral. Significa uma infecção viral sem precedentes. A gente não conhece o vírus ainda muito bem, e sem vacina ou remédio. Significa dizer que, e isso já está se discutindo bastante na Ásia e já está começando a acontecer, vai acontecer uma segunda onda de reinfecção. A China vai se infectar de novo, porque é normal, no momento que você libera a quarentena, você volta de novo, as pessoas relaxam e você volta de novo à exposição. E não é uma questão de... não está provado ainda se gera ou não gera anticorpos, mas mesmo que não gere anticorpos, numa população de 1,4 bilhões de pessoas, 80 mil foram infectadas, que não é o número real, nem o da Itália, esse é o número de testados. Você pode botar aí por 10, você vai ver o número real. Mas mesmo assim, até a o possibilidade... Eduardo Lanes colocou esse ponto agora. Eu acho que também é importante salientar isso, né? A Itália, pelo que eu tenho acompanhado, não tem como testar todo mundo, né, que está infectado. Então, a letalidade... Nem a China. Letalidade, nem a China. Mas nem a letalidade hoje na Itália se fala aí numa porcentagem muito acima realmente do que é a realidade, né? Porque se fala em 5%, mas estimam aí que esse número de casos ativos que eu estou vendo aqui, 54, pode ser vezes 5 até vezes 10. Então a taxa de letalidade com isso com certeza vai cair. Mas assim, no final, a questão dos exames é muito importante para seguir uma estratégia que foi usada na Coreia do Sul, que é de isolamento de focos e tentar diminuir a proliferação dos focos. Mas, cara, o que vale no final são os números relativos lá de pessoas que estão na UTI, que estão internadas e que precisam de UTI. É isso que quebra o sistema de saúde. Não é o número de infectados, mas o número de pessoas que necessitam. E, como é uma doença respiratória, aqueles que precisam de UTI, se não forem para o respirador, morrem. É que nem um peixe fora d'água. O pulmão não respira mais e acabou. Né? Então, assim, a grande crise está aí. Então, assim, eu acho que a Itália, nós estamos chegando no momento de estabilidade da curva do norte da Itália. A epidemia ainda não avançou rápido no sul. Houve uma grande fuga do pessoal aqui do norte para o sul e o sul se contaminou muito rápido. O sul está há 2 semanas atrás, então ninguém sabe como é que vai se comportar a curva do sul da Itália. E o sul da Itália é o sistema público de saúde brasileiro, é o caos na terra, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer no sul. Essa é a grande dúvida. E ao mesmo tempo, está todo mundo na expectativa da segunda onda europeia, que já começou em Singapura, por exemplo, e na China está controlado, mas ninguém sabe como vai acontecer. Então, assim, se as coisas não mudarem aqui na Itália, se a gente continuar nesse isolamento social, dizem que em junho, julho, a gente vai ter os números controlados aqui na Itália. E, por outro lado, a Europa vai estar ainda 2, 3 semanas atrás e vai estar crescendo. Mas isso não significa que junho e julho que o pessoal vai começar a sair, né? O pessoal vai ter que começar a sair muito antes. Como que está se dando essa informação? Hoje o nosso primeiro-ministro foi para a televisão dizer que, embora os números estejam melhorando do ponto de vista de novos contagiados, o número de mortes ainda está bem alto.
que não necessariamente a gente vai seguir a quarentena até o último dia de quarentena. Se tudo melhorar, é interesse deles acabar com a quarentena, baixar a quarentena, mas a minha interpretação pessoal foi meio que uma alisada na cabeça, porque a nossa quarentena vai até o dia 3 de abril, né? Já estamos no dia 24 de março. Foi uma alisada para dizer, daqui a pouquinho vai sair a nova resolução, que não tem como acabar a quarentena no dia 3 de abril, porque a gente está com 800 mortes por dia, entendeu? Tá. Vou voltar ali às perguntas, o pessoal está mandando pergunta, desculpe se eu pular alguma aqui. Antes de ir na pergunta do Sandro e do Ranieri, a Sil Estrelinha tinha perguntado ali a questão das escolas. Quando que se pretende, como que vai ficar essa questão escolar e como que eles vão ajustar esse tempo parado? A primeira coisa que o governo falou logo no início é que assim, a gente tem um mínimo de 215 dias letivos por semestre ou por ano. Não, por ano. Eles falaram assim, ó, de nenhuma maneira esse ano vai ser perdido, né? Eles também seriam loucos de reprovar todo mundo, né? Então, assim, a gente não sabe quando vai voltar. O movimento de andar digital está crescendo. Muitas outras regiões estão procurando a nossa região aqui, pelo exemplo que a gente deu e pelo case que a gente fez. Alguns dizem que a gente vai voltar no final de maio, a gente vai voltar em maio, com um trabalho online durante as férias. E outros dizem que a gente vai acabar o semestre assim e vai retomar agora em setembro, já todo mundo passado, mas com um balizamento mais na frente, suave para as crianças não sofrerem. Então, ninguém sabe. Eu, sinceramente, acredito que a escola é a última coisa a voltar, até para salvaguardar não só as crianças, mas as famílias, porque as crianças nem têm muito problema, mas eles voltam, quem cuida das crianças na Itália são os avós, né? Sim. E o Sandro já fez uma pergunta curiosa, que eu acho que muita gente também tem se perguntado, isso como algumas teorias, né? Como a gente pode acreditar nesses dados da China? O quanto que a gente pode confiar nisso, né? Do que realmente está acontecendo lá, e de tudo isso que já aconteceu, né? Como que tem sido essa visão aí com relação à China, né? Dos países europeus. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma visão bem pontual sobre isso. E como tem se lidado, como tem se tido essa visão da Europa com relação à China, com que por esse surto ter vindo lá e tudo mais? Cara, eu morei 8 anos na China, né? Então eu sou suspeito a falar da China. Mas eu acho que, assim, um dia vai ser importante entender como esse coronavírus nasce, como ele parte de um animal e vai para o ser humano, se foi laboratório, se foi evolução natural. Eu acho que nesse momento agora nem importa muito, sabe? Eu acho que a China foi um exemplo que acaba não servindo muito. Eu acho que a Itália foi mais exemplo do que a China, porque a China foi um exemplo dentro de um sistema totalitário que é fácil. Eu mando, você obedece e não tem muito o que fazer. O difícil foi fazer na Itália, em cima de uma democracia milenar que todo mundo se revolta, europeia, e que esse tipo de coisa de confinar a pessoa em casa é quase Segunda Guerra Mundial. Então, eu não parei ainda muito para fazer uma análise muito da China, não. Eu acho que não importa também muito se os números são reais, se não são reais. O número da Itália é real. O governo foi sempre muito transparente desde o início. Eu acho que hoje o primeiro-ministro Conte me representa. Assim, eu nunca tive muita orientação política na Itália, mas ele foi um cara que vestiu a camisa e falou assim, ó, é minha estabilidade, essa é a minha decisão, assim, assim, sabe? Eu acho que nesses momentos difíceis a gente precisa de líderes que deleguem funções, né, que multipliquem essa função de liderança. Se por um lado a gente precisa de líderes, por outro lado a gente precisa de uma sociedade organizada. A solução só vem da sociedade. E aqui na Itália está aparecendo muito claro, do ponto de vista de como as pessoas estão se ajudando e como as coisas estão acontecendo. Agora, Bom, eu vou ser bem sincero, cara. Eu vi um comentário do amigo meu, do Fred Rocha, que é outro palestrante aí do Brasil. O Fred falou, parece que estão embaralhando as cartas para começar o jogo de novo. Cara, eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo, cara. Eu acho que a gente não vai voltar ao mesmo mundo que a gente vivia há 3 meses atrás. Com certeza. Essa é a última mensagem, vou deixar para depois. O Ranieri fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Vou fazer a pergunta aqui do Robert Shedd.
como que esse fenômeno pode direcionar o desenvolvimento das cidades mais preparadas para essa nova era? Né? A cidade smart hoje teve alguma vantagem perante as outras? As cidades smart, né? Quais as cidades mais preparadas? E se elas tiveram alguma vantagem com relação a isso, né? Por estar enfrentando isso de uma maneira mais preparada, né? Nós tivemos um grande passo no mundo, nascido aqui na Europa, principalmente na França, em relação à certificação das cidades inteligentes, que foi a ISO 37120. E a ISO 37122, que cuida de cidades inteligentes, já foi traduzida para o português, mas ninguém fala muito da ISO 123, que é cidade resiliente. Eu acho que a gente sempre falou do ponto de vista conceitual, cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis e resilientes, mas acho que a resiliência nunca foi uma palavra muito forte nesse processo. Eu acho que agora, quem vai sobreviver disso com menos ferida e com mais lição aprendida são as cidades resilientes. A palavra mais importante daqui para frente não vai ser mais smart, mais resilient. Resiliência, Legal, eu acho legal. que é um tema Dica. legal. Mais cidades, havia, obviamente, cidades asiáticas muito mais preparadas, né? Como cidades chinesas, né? Como Guangzhou, Shenzhen, ou a própria, né, na Coreia do Sul, a Songdo. Essas cidades hoje conseguem enfrentar essa crise de uma maneira mais rápida, não? Através aí de câmeras térmicas ou, né, sensoriamento, datas, informação, vigilância, câmeras, né, tendo realmente um big data de cada cidadão. Você falou aí que na Itália, e é o que acontece muito em países latinos aqui, se você tem uma câmera apontada para o cidadão, ele fica, né, opa, tem alguém pegando uma imagem, como que faz com essa questão, né, que ele não tem direito do uso, contra cidades asiáticas, eles não se preocupam tanto com isso, né? Se tem uma câmera lá, tá fazendo algo para o meu bem, que é me vigiar, ou enfim. Essas cidades hoje, você acha que realmente conseguiram enfrentar isso de uma maneira mais rápida? A gente viu que a Coreia do Sul, por exemplo, teve números muito positivos aí, rápidos, né? Mas eu acho que tem mais a ver com a cultura coletivista desses países e outra, com um governo um pouco mais totalitário, onde as pessoas aceitam mais essa privação do direito individual em função de um direito coletivo, muito mais do que simplesmente a tecnologia que estava lá. Eu acho que essa crise veio provar que a tecnologia é um enabler, é um meio, não é o fim. O que vale é a sociedade unida, é essa mentalidade da sociedade que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar a realidade, para reagir e tal. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho que essa crise ela vai dar um salto de pensamento e de revisão do nosso estilo de vida muito grande. Se vocês agora no Brasil, e se essa crise, espero que não aumente no Brasil, mas se aumentar, e se vocês tiverem que começar a pensar em ajudar localmente, cara, tá na hora do quilômetro zero. Tá na hora. Não pense como você, de Curitiba, vai ajudar o teu vizinho de João Pessoa. Pense como é que você vai ajudar o cara do teu bairro. Eu acho que isso, esse sentimento de pertencimento, que a gente já fala há bastante tempo, teoricamente, no conceito de cidade inteligente, agora está mais vivo do que nunca. Como é que você ajuda o teu vizinho que está do lado, que está precisando de você? A gente tem uma frase aqui no iCities que a gente usa muito isso, né? Para mudar a sua cidade, primeiro mude a sua rua, né? Então, isso realmente é bastante importante. A Juliana aí, Palácio, se estiver assistindo, ela vai poder reafirmar. A gente criou até um instituto recentemente com esse foco, criar ações pontuais que a gente possa mudar nossa cidade, mudar, quer dizer, nossa rua, mudar nosso bairro para começar depois pensar mudar nossa cidade e depois o mundo. Nato, vou aproveitar os últimos minutos aqui, talvez os últimos 5 minutos, para a gente pontuar algo que também tem me chamado bastante. O Eduardo também mandou uma posição sobre isso, né? Como a gente enfrentar essa crise econômica. Muito tem se debatido também aqui no Brasil, principalmente, né? E o Trump já declarou que esse shutdown não vai durar muito, né? Que vai durar os 14 dias, porque ele vai abrir a economia de novo. E aqui no Brasil muito tem se falado isso, e a gente não fazer uma paralisação horizontal e sim fazer uma paralisação vertical, que seria realmente isolar as pessoas do grupo de risco, os idosos, e o resto do pessoal continuar seguindo a vida. Por quê? Né? Obviamente que muita gente que já estava numa situação difícil aqui no Brasil pela crise vai quebrar, já há realmente números voltando com relação à violência doméstica, à violência nas ruas, ao desemprego que já estava alto, que realmente vai voltar a crescer.
o que você pensa disso? Isso é real ou algo que ainda é muito difícil, muito cedo da gente conseguir mensurar, né? Se a gente realmente pode abrir, pode partir para essa paralisação vertical e não essa paralisação horizontal? Do ponto de vista político, eu acho muito, muito, muito complicado, porque os números saltam muito e você não consegue sustentabilidade de apoio político para isso. Exemplo, a Inglaterra, essa era Sim. a ideia do Boris Johnson, e no final eles Demoraram, né? fizeram, né, demoraram e fizeram um shutdown. Do ponto de vista sanitário, não parece ser a solução mais adequada. Pode ser econômica, mas não sanitária. Primeiro, porque você cria campos de concentração, né? Você volta quase ao nazismo, você coloca todos os velhinhos no hotel e deixa o cara lá isolado no campo de concentração. E se entrar um vírusinho, mata todo mundo. Aqui aconteceu, aqui nós temos casos aqui do lado da minha casa, da minha cidade, de vários asilos de pessoas, né, casas de idosos, que, assim, morreram 90% dos idosos da casa. Porque na hora que contamina um, contamina todo mundo e morre, cara. Não tem... Então, assim, se você colocar esses caras num lugar só, você concentra... É como se você mostrasse para o inimigo onde bombardear, né? Não, mas não precisaria exatamente estar num lugar só. Mas cada um estaria praticamente preso dentro da sua casa, né? Mas, assim, a gente está tentando balizar aqui o que é pior, né? Esse colapso do sistema de saúde, né? Ou esse colapso econômico que o Brasil já vinha enfrentando, né? Não vou nem falar aqui questões políticas e adversidades que a gente vem vivendo há muito tempo aqui no Brasil. E o que seria pior, esse colapso, a gente enfrentar esse colapso da instituição pública, da instituição de saúde, ou realmente esse colapso econômico que a gente vai ter que aguentar por muito tempo? É difícil balizar isso, né? É difícil até porque é sem precedentes, né? Então, assim, eu acho que cada um vai tomar o seu caminho e vai pagar a conta no final, assim, né? Eu acho que os países que são mais ricos e que vinham num crescimento econômico como a China maior, eles abrem mão de um crescimento agora. A China abriu mão de 3%, 4%, mas continua crescendo a 2%, e a China vai conquistar o mundo com isso, não tem muito o que fazer. Os Estados Unidos, que tinha muita reserva, era credor de muitos, né? Então ele acaba também tendo essa grande vantagem. Agora, cara, eu não queria estar no topo do poder agora para tomar uma decisão dessa, porque é uma decisão muito, muito, muito complicada. Principalmente pelo fato, se fosse uma guerra era diferente. Né? Tem bomba caindo, todo mundo vê o risco iminente. Numa guerra, a economia para porque não tem como fazer por uma questão de física, de percepção do perigo. O perigo provavelmente agora é um inimigo invisível, né? Invisível. Invisível. É uma loucura. Nato, para a gente finalizar aqui, quer deixar uma última mensagem póstuma para a humanidade? Não, cara, o que vai ficar depois de tudo isso que a gente passou? O que você acha que vai ser a mensagem maior que a gente vai receber? A pergunta do Ranieri, nosso amigo. Primeiro, do Luiz Castro, que foi o primeiro a entrar aqui depois de mim, até o último aqui. Todos os primos aqui. Todos os primos, a família está toda aqui. Até a Fran Becker. Um abraço para todo mundo. Desculpa não ter citado vocês, mas foi realmente muito corrido, tinha muita coisa para falar. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu estou muito esperançoso, eu sou um cara otimista, nasci otimista, né? Então não tem muito o que fazer. Mas eu sou um cara, eu acho que a gente vai sair dessa crise mais fortes e num mundo diferente. Eu acho que vai ser difícil, eu acho que a gente teve ou a grande sorte de viver uma guerra, eu acho que isso é uma guerra, não sei quanto tempo vai durar, mas o impacto econômico e moral na sociedade vai ser mais ou menos como uma guerra, onde não tem um inimigo fixo, né? Assim, você não consegue ver o cara, o inimigo mas muita gente já vinha falando disso há muito tempo, né? Que a próxima guerra seria viral, seria da natureza contra o homem e tal. Eu acho que é o momento agora que você falou, cara, de autorreflexão, fica em casa, relaxa, repensa a tua vida, repensa os teus princípios e vamos reconstruir como sobrar. A Terra vive de ciclos, né, cara? Nunca, não é o fim do mundo, né? Mas acho que, de repente, é o começo de uma nova era que pode ser bacana. Eu não iria por esse caminho de uma abertura parcial, porque a gente não sabe como vai, entendendo toda a dificuldade do Brasil e querendo ou não, nós somos a 9ª maior economia do mundo, né?
Não é que a gente também seja o Zimbábue que vai estar. E outra, o Brasil tem uma grande vantagem. O Brasil ainda tem, sempre foi um grande problema do Brasil na globalização, da pequena participação do Brasil no trade mundial, de 2%. Por outro lado, a gente tem uma grande autossuficiência. Quando a gente sair dessa grande crise, o Brasil continua produzindo para si próprio. Ou seja, a gente ainda tem a Itália, a Europa toda mandou toda a produção para a China e agora fica com esse problema. A gente não produz óleo, gás, não produz nada. Mas o Brasil é diferente. Então, vou ter que encerrar por aqui. Acho que estamos no último minuto. Daqui a pouco o Marcos Zuckerberg corta a gente aqui. Exatamente. Então, um grande abraço, muito obrigado. Era uma felicidade ter você aqui essa semana. Vamos postergar esse nosso encontro. Que você esteja bem aí, toda a tua família segura, que passem todo bem por isso. Vamos manter esse contato, vamos ver se a gente consegue ter outras lives aqui, poder informar a galera. Muito obrigado de coração por participar.